Riquenses! Estamos começando o programa Super Vídeo! E no programa de hoje eu vou falar da novela Prova de Amor, que estreou no ano de 2005. E nesse ano de 2025 faz 20 anos que essa novela estreou na Record TV. E essa novela fez muito sucesso. E essa novela teve 3 fases. E é sobre ela que eu vou falar aqui no nosso programa. A primeira fase foi no ano de 1998 e teve vários acontecimentos. Começou no Carnaval, onde a Diana e o Júlio foram lá prender lá o Paulo Barão. Mas é claro que eles não conseguem prender, mas ele logo é solto. E tem aquela perseguição, onde a Diana, em legítima defesa, acabou matando o bandido lá, o Paulo Barão. E além disso, teve o nascimento dos gêmeos, né? Do Ricardo e do Eduardo, que são os filhos da Joana e do Felipe. Mas a Elsa, junto assim com a Guide, que era enfermeira na casa do Dr. Hélio, acabou sequestrando o Ricardo, pois a Guide precisava de dinheiro lá para pagar mais dívidas, e ela acabou vendendo o Ricardo para a Elsa, que ela deu o nome de Joãozinho para o bebê. Que a Elsa queria dar um golpe assim no Carvalho, só que ela não consegue, né? Pois o Carvalho não podia ter filhos. E a Elsa tentou enganar assim, o Carvalho e não consegue. E nisso tudo também teve a Clarice e o Daniel. E a Clarice, logo no primeiro capítulo, ela revela que está grávida. Que nasceu a Mariana, que tem o apelido de Nininha. E o Daniel vai preso justamente por causa do Lopo, que acabou matando o Dr. Satugido Pereira e colocou toda a culpa assim no Daniel. Aí tem todo aquele negócio lá, foi no dia do casamento deles. A segunda fase da novela foi em 2001 e teve vários acontecimentos. Aconteceu o primeiro julgamento do Daniel e ele foi culpado. Tudo por obra do Lopo. E a Nininha estava com 3 anos de idade. E logo ali, nessa segunda fase, o Daniel já sofre atentados, como eu já falei disso aqui. Ele sofre atentado na cadeia e ele vai lá para a casa de saúde do Dr. Hélio. Ele é operado e se recupera. Mas o Dr. Alexandre, junto ali com os irmãos Avelar, que são os irmãos do Daniel, consegue tirar ele dali. Aí fica sendo foragido e estava com o nome de Flávio Alencar, que esse nome é uma identidade falsa do Dr. Amadeus, que ele ia usar para se vingar da sua esposa e do amante, que o Amadeus estava sendo traído, mas só que ele morre na cadeia. E é claro que o Daniel acaba levando a culpa dessa morte dele. Tudo obra do Lopo, que lá na cadeia ele recebia o Lopo informações de tudo que acontece, para ferrar ainda mais o Daniel. E outro acontecimento que acontece foi a morte da Guide, que ela morre atropelada, pois a Joana contrata um detetive para perseguir a Guide, pois o Carvalho estava ligando lá para a casa da Joana, falando que se o outro bebê não morreu, que teve a troca dos bebês.
Mas aí ninguém deles ali acredita e a Joana fica até com depressão por causa disso. E também teve o sequestro da Nininha, que estava ali com a Janice, e aí o Gerião e o Peixão estavam distraindo assim a Nininha quando a Clarice estava lendo, e aí houve o sequestro. E a Nininha chega lá na casa da Elsa, ela conhece a Elsa, a bruxa, e conhece também o Joãozinho, que é o Ricardo, o filho da Joana. E eles começam a brincar ali com um gato lá que o PC não tinha nem em casa. E teve outras coisas ali, a Nininha não fica muito feliz na casa da Elsa, e recebe o nome de Maria Clara. Aí começa brincando lá, ela comete uma coisinha lá. E outro atentado assim do Daniel, e ele é dado como morto. Que por sorte ele consegue soltar-se do carro. Que eu já falei sobre isso aqui no canal aqui do nosso programa Super Vídeo. E aí entra a terceira fase da novela, que é do tempo atual, 2005 e 2006. A Nininha e o Joãozinho têm 7 anos de idade. Só que a Nininha, ela vive fugindo da casa da Elsa. E uma dessas fugas, ela conhece o velho Gui. Que logo assim depois ela descobre que ele é seu avô, que ele é o pai da Clarice, da Janice e também da doutora Joana. Isso o velho Gui descobre, pois a Beatriz acabou mentindo pro velho Gui, falando que a Clarice e a Janice não são filhas dele, que elas são filhas do Dr. Vitor. Aí teve todo o bafafá, assim, pois o velho Gui, ele gosta da Alice, que é a tia mágica. Depois a Joana descobre que a Alice, na verdade, é sua mãe. Aí teve todo o negócio lá, que ela é a avó mágica, vira uma magia, maravilha. Sim. E aí a Clarice, ela reencontra o Daniel antes dessa revelação acontecer. Aí todos ficam assim juntos, mas o Lobo, ele vive perseguindo lá os dois. E na época o Lobo nem sabia que o Daniel estava vivo, ele achava que era o Flávio Alencar. Aí teve todo aquele bafafá. E o Lobo descobre que o Daniel está vivo, e aí a perseguição fica maior ainda, né? Que ele foi abandonado no altar-ante lá. Ele tentou enganar a Clarice com uma menina loura, falando que era a Nininha. E depois tentou enganar ela de novo lá em Paquetá, com uma menina lá, dizendo que era a Nininha, mas não era. A Elsa acabou pegando o Eduardo, que ela achou que fosse o Joãozinho, que ele tinha trocado de roupa na pracinha. E depois acabou pegando também o Ricardo lá, e ela ficou com os dois. E antes, ela acabou pegando também a Tita, que não tem a cena do sequestro da garota. Ela já aparece com a menina lá na casa dela. E a Elsa também tem o Zezinho, que a Elsa não sequestrou, mas o Zezinho queria ficar lá na casa dela para ficar na rua. E a Elsa estava lá com as crianças, mas só que a Nininha e o Zezinho conseguem fugir. Aí depois a Elsa consegue pegar a Nininha, quando ela for desmascarada, ela foge com o cavalo lá em Angra dos Reis, lá no prédio lá, que pode gritar à vontade que ninguém escuta, mas o Ricardo consegue fugir.
lá para pedir ajuda. Aí o Ricardo chega lá na sua casa. Aí acontece todas as coisas lá, as crianças conseguem fugir lá da casa, do apartamento lá em Angra. Aí o Eduardo consegue ligar para a família, mas aqui a Nininha e a Tita novamente são roubadas por um motorista lá de caminhão. Aí os policiais conseguem alcançar o cara, ele vai preso e fica tudo bem. Aí que a Clarice encontra com a Nininha. E aí Orlando acabou reencontrando com a Tita. Aí toda coisa assim acontece, teve mais perseguições do Lopo, assim, com a Clarice, coisa e tal. E a Clarice acabou sendo pega assim pelo Lopo. Que a Clarice, ela perde a memória, mas quando ela recupera assim, ela se tranca. E aí que pá! O Lopo é assassinado. E também tem aquela pergunta, né? Quem matou o Lopo? E antes disso, o Daniel é declarado inocente, que teve outro julgamento. E ele tem que provar a inocência de novo. Que ele foi acusado de matar o Lopo, junto com Rafael. Que acabou ficando assim com a Paz, que é a irmã do Lopo. E teve aquele final alternativo. Se a Paz fica no final feliz, ou ela acaba sendo morta pelo próprio irmão. Aí o povo escolheu a primeira opção, que ele tem um final feliz. Poder Renata Domingues tinha que sair da novela, querendo ser protagonista da próxima novela, que foi Bicho do Mato. E teve várias coisas que acontecem. Teve a morte da Estela, que foi advogada assim, do Daniel, pois a atriz também entra em Bicho do Mato. E teve muitas coisas assim. E o Lopo, depois de morto, foi tipo Alexandre na Bela Viagem. Ele vira um fantasma e começa a assombrar um montão de pessoas, né? A Clarice, a Joana, a Lúcia, pois o Lopo acabou abusando da garota, ela fica grávida. Muitas coisas acontecem, né? Muita gente morre e vai parar no inferno. E o Lopo lá assombrando todo mundo. Aí o espírito do Lopo é derrotado, depois de uma corrente lá entre o velho Gui e a Alice com a Nininha. A Diana, ela tem o bebê, porque tem um Miro, que é o rei das candongas, ele lá que assassina lá a Estela. E ele acaba sequestrando também a filha da Diana. Aí eles conseguem a filha de volta. O Ricardo acabou ficando lá com o Pestana, coisa toda lá. Os policiais prendem o vilão lá, o Pestana. E o ator até meu xará, ele também se chama Luiz Henrique. E aí o Ricardo quer voltando para casa, fica tudo bem. A Diana e o Júlio acabam descobrindo quem matou o Lopo, que foi o Chicão. E o Chicão vai preso. Aí o Rafael e o Daniel são inocentados. Aí tem o casamento assim da Clarice e do Daniel. E tem a banda assim, do Gabi, que acabou cantando Marcas na Areia, e fica tudo bem. E foi o fim da novela Prova de Amor. E a Elza, ela tinha espírito alto, mas voltou para a clínica. O Baltazar
acabou ficando com a Yolanda, que a Baltazar era o médico, assim, da Elsa. A Yolanda acabou ficando com ele. O doutor Hélio ficou com a Leonor, que é assistente social. Que antes o Alexandre acabou abandonando ela, assim, no altar. Que não chegou nem ficar no altar. Assim que o Alexandre chegou, ele pegou assim a mãe do Zezinho e acabou ficando com ela. Aí todo aquele negócio que acontece, a Yolanda fica desesperada e acabou ficando com o doutor Hélio. E o doutor Hélio, ele estava com a Tereza. E também teve outro final alternativo. Se a Tereza ficaria com o doutor Hélio ou com o Cadu, que é o pai dos meninos, do Daniel, do Rafa e do Gabi. E acabou ela ficando com o Cadu. Aí depois de tudo isso, teve o casamento, como eu já falei, da Clarice e do Daniel. A Nininha até traz as alianças. Aí tem a música Marcas Areia, assim, do Gabi, da banda dele. E fim da novela Prova de Amor, que fez um baita sucesso na Record TV. Então é isso, gente! O nosso programa Super Vídeo chegou ao fim. E se vocês gostaram do programa de hoje, clique com o botão vermelho para se inscrever no meu canal. E até o próximo programa Super Vídeo!